Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando um novo tema. Fique conosco, pois dentro de instantes estaremos falando algo da Palavra de Deus para nossa edificação. Te espero. Olá, voltamos, graça e paz. Graça e paz. E o nosso tema de hoje, todo dia é dia de esperança, aguardando o Salvador. E a nossa palavra de hoje está em Lucas, capítulo 2, versículo de 25 a 35. Acompanhe com nós. Assim diz a palavra do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, de que não morreria antes de ver Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes diante de todos os povos, luz, revelação aos gentios, e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que esse menino está destinado tanto para a ruína, para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Amém. Que texto. Olha, Israel, esta história é uma das histórias mais lindas registradas nos evangelhos. Eu digo na Bíblia Sagrada, mas especialmente assim no Evangelho, né? Porque ela ali foi registrada pelo evangelista Lucas, e a gente percebe que somente Lucas registrou então essa história de Simeão, né? E é com certeza um relato de fé que é exemplo para todos nós. Então, Lucas, ele gastou um tempo muito precioso ouvindo a comunidade, né? Ele ouviu pessoas, relato particular de pessoas, e entre esses relatos, alguém ou algumas pessoas relataram sobre Simeão. Algo muito, muito lindo e muito importante, né? Então, Lucas, ele não estava preocupado somente com os judeus, não estava preocupado com a lei, até mesmo porque Lucas escreve para aqueles que estão além das fronteiras do judaísmo. E, portanto, ele fala tanto aos nossos corações, né? Porque o foco dele nos alcança de uma forma muito linda. Então, a comunidade ali falou sobre um homem para ele. Isso é muito, muito maravilhoso, né? Contam assim, olha, um homem marcou a nossa história aqui em Jerusalém. Esse homem se chamava Simeão. Então, eles já disseram o significado do nome dele, que o nome tem muito a ver com a pessoa, né? Especialmente nessa cultura, o nome tem a ver de quem a pessoa é. Então, Simeão, aquele que ouviu, aquele que ouviu o Espírito Santo, né? O ouvinte de Deus. Então, algo muito forte. Ele foi um homem justo, piedoso, e o que marcou é que ele esperava no Salvador. Ele aguardava o Salvador. E aí, Albuquerque, tem uma questão assim muito forte, é que nesse tempo que Simeão viveu, estava no tempo do silêncio de Deus. A gente percebe quando Jesus vai receber o batismo ali com João Batista, há uma quebra do silêncio de Deus de 400 anos. Portanto, bem na época de um esfriamento espiritual, este homem ouve o Espírito Santo de Deus. Então, só aí eu e você já podemos perceber uma coisa, que não há uma regra. Nós podemos ir além do que a nossa cultura vive,
do que um tempo que Deus tem para uma nação. Pode haver uma expectativa de uma novidade de vida. Portanto, tem aí a expectativa da esperança, né? Positivo. É muito bonito, né, essa parte muito maravilhosa, né, pastora? Por causa que a palavra de Deus fala que ele esperou com fé. Que ele tinha uma promessa e ele esperou com fé. Esperou que aquela promessa se cumprisse. E nunca desanimou. Sempre estava com muita fé. E talvez isso tenha talvez ele tenha desanimado com a situação, mas só que aquele fogo que ele tinha dentro dele, que ele tinha a certeza que aquela promessa iria se cumprir na vida dele, fez com que ele fosse uma pessoa que ficasse mais um tempo, que se dedicasse mais, perseverasse a procurar a Deus, né? Sim. E diferente de hoje, né, pastora, que a gente vê algumas situações acontecendo que há um esfriamento, né? Sim. De alguns irmãos e irmãs. Tem uma coisa importante também, Albuquerque, que ele diz que ele perseverava no templo. Positivo. Hoje a gente percebe muito as pessoas numa evasão dessa questão. Eu sou desigrejado, mas sou de Deus, né? Eu congrego em casa mesmo. Eu sou um cristão online, né? Eu sou um cristão online, eu não preciso, eu sou um cristão virtual, eu entro nos cultos, né? Então a gente percebe que ele perseverou no templo. E tanto é que quando o Espírito Santo chama ele, diz, vai ao templo. Que coisa mais linda, né? Vai ao templo que a sua promessa... A sua promessa está lá. Está no templo, né? Está no templo. E outra coisa que a gente pode notar, né, pastor, é que muitas pessoas, naquele tempo, homens e mulheres, eles colocavam a sua esperança o imperador, sim, que o império fosse melhor para eles, que algo acontecesse com eles, mas só que eles não tomavam iniciativa, diferente de Simeão, né? E Simeão, ele esperava no Senhor, exatamente, a sua promessa, e todo dia era dia de uma esperança nova para ele. Às vezes também, Albuquerque, hoje, por exemplo, olhamos para a nossa nação, né? Há muitas pessoas com uma esperança, mas olhando para homens, olhando para o sistema, olhando um para a direita, outros olhando para a esquerda, aguardando a expectativa da esperança está no foco errado. Então, Simeão, diante da opressão do império, dos imperadores, eu não sei quantos ele atravessou ali, mas tem história de cada imperador, cada um praticava mais maldade que o outro, né? Mas ele continuava esperando pelo Salvador, firme na promessa que recebera de Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor, né? Muito lindo, né, pastor? Então, esperando o Salvador. E aí tem algo assim importante sobre Simeão que Lucas enfatiza. Ele era um homem justo. Quando a gente fala de justo, às vezes isso soa assim como difícil para a gente. Especialmente numa cultura onde a gente se esperar pela justiça do homem, muitas pessoas já desacreditaram, né? E aí então é uma questão muito forte, porque quando a gente fala, esse homem era um homem justo, piedoso, e ele sabia esperar, ele soube esperar. Então veja bem, enquanto Simeão esperava, ele vivia normalmente o estilo de vida de um justo, né? E olha bem o que ocorre. Ele, com certeza, foi um homem justo nos seus relacionamentos com as pessoas. Imagina ser um homem justo, Albuquerque. Olha, quando eu vejo alguém que pode ser considerado, tipo assim, numa classe mais baixa que a minha, ser uma pessoa justa diante de outra pessoa que tem uma classe mais alta que a minha, ser uma pessoa justa quando lidero, ser uma pessoa justa quando sou liderada, né? Ser uma pessoa justa quando ninguém está vendo, ser uma pessoa justa quando tem muito dinheiro, quando não tem nada, como disse lá em Provérbios, né? Meu Deus, não peço nem muito, que possa ser que eu me enverede por esse caminho e me esqueça do Senhor, e nem te peço pouco, porque pode ser que faltando as coisas eu venha blasfemar contra o meu Deus, mas peço o necessário, né? Para passar a vida como uma pessoa justa na minha trajetória. Então, ele foi uma pessoa justa com a sociedade, justo com o império que massacrava. Olha que coisa, amados, importante para os nossos corações.
Às vezes as pessoas pensam assim, o governo rouba tanto, eu vou sonegar esse imposto. Então, assim, nós não podemos nunca pautar os nossos atos de justiça pelos atos de outras pessoas ou pelos atos do nosso governo, do sistema. Tem pessoas que dizem, me traiu, pois agora eu vou trair. Né? Fez assim, eu vou fazer. Mentiu, eu vou lascar a mentira para cima também. Que situação, amado. Né? Complicado, né, pastor? Nós não podemos nunca, jamais. Então, esse homem, com certeza, para que a comunidade falasse isso acerca dele, ele com certeza foi um homem justo em todas as instâncias da sua vida. Justo na igreja, né? E aí tem tantas questões que a gente poderia citar, né? Justo com a sua família. E aí é uma questão importante que nós precisamos entender, olha. Quem nos coloca na posição de justos é Deus, é o próprio Deus em Cristo Jesus. Né? O Senhor Jesus Cristo nos justificou, portanto, o seu sangue precioso, o seu sacrifício na cruz, que pagou e apagou o meu e o seu pecado, portanto, teve o poder para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, nos tornando pessoas justas. Aí Albuquerque tem uma questão muito importante. Se Ele me deu a posição de uma pessoa justa pelo sangue de Cristo, os meus atos, as minhas atitudes devem condizer com a posição que Deus me deu. É aqui que está a trajetória. Portanto, olha, aquela comunidade disse, viveu entre nós um homem justo. Imagina o que falam de você. O que falam de você, de mim. Né? Viveu entre nós uma mulher justa. Imagina, amados, quem vai dizer isso sobre você e sobre mim? Aí aqui entra uma questão, né? Olha bem, quem vai falar que nós somos justos ou não são quem convive conosco. Quem vai falar é a pessoa de quem você compra a prazo, né? Quem vai falar é o governo. Quem vai falar é a escola do seu filho, da sua filha. Os nossos irmãos da igreja. Os nossos irmãos que caminham conosco na igreja. Os nossos filhos e filhas. Nosso pastor e pastora. Nosso pastor e pastora, o nosso esposo, a nossa esposa, né? Aqueles que nós lideramos no ministério. Aí o pastor que no caso lidera sobre nós, né? É que vão falar a nosso respeito, é a comunidade, é onde nós trabalhamos, sabe? Os nossos colegas de trabalho são as pessoas que você estuda na escola, na faculdade. Essas pessoas vão dizer, houve entre nós uma pessoa justa. E aí é que vem o que fala sobre nós, né? Então é nessa questão que nós precisamos entender. Então, assim como a comunidade relatou sobre este homem, dizendo, viveu entre nós um homem justo. Meu Deus, tem tanta coisa sobre a justiça, Albuquerque, muito linda. A palavra de Deus diz que as nossas vestimentas, nossa vestimenta de santidade, ela é entretecida pelos nossos atos de justiça. Às vezes as pessoas leem a Bíblia e pensam assim, eu vou vestir as roupas brancas e tal, e ela pensa que a roupa vem pronta. Essa roupa ela é entretecida com a nossa vida, com as nossas atitudes, com os nossos atos de justiça, né? Portanto, e a outra coisa que ele era, Albuquerque, sim, justo e piedoso. Piedoso. Ele era uma pessoa piedosa, né? E talvez de vez em quando a gente confunde ser uma pessoa piedosa e ter piedade, né? E ter misericórdia, né? Piedade é ter misericórdia. Ser uma pessoa piedosa é uma pessoa que, primeiramente, ela crê em Deus. Isso. Segue os preceitos de Deus. Ele tem uma vida de oração, tem a disciplina em jejum. Isso ele mesmo. tem uma fé alinhada e nutrida em Deus. Isso é ser uma pessoa piedosa. E a palavra fala que Simeão, ele era uma pessoa tão assim, como a senhora fala, alinhada com Deus, né? Sim. Que o próprio Espírito Santo, ele fazia parte da vida dele. Exatamente. Naquele tempo que Deus tinha se calado, né? Que o último profeta foi o João Batista, foi o último profeta. E Simeão, ele tinha o Espírito Santo perto dele. Que tanto é que quando o menino Jesus chegou, ele levou até o templo. O Espírito Santo que levou ele lá. O Espírito Santo levou ele até o templo. Gente, olha, meu Deus, que lindo, né? Já pensou, pastor? Nós fomos... A senhora sendo levada para ver o cumprimento do que Deus colocou, da promessa na sua vida, e o Espírito Santo levando. Coisa linda, né? Então, o que é ser uma pessoa piedosa? É ser uma pessoa que está sempre do lado de Deus, está fazendo,
foge do pecado. Não quer dizer que a gente vai viver uma vida sem pecar, mas só que você tem que ficar longe do pecado. Você tem que ficar alinhado com Deus, você tem que procurar mais a Deus. Assim, o mesmo Espírito Santo que estava com Simeão lá atrás, ele também está com nós hoje. Ele está nos ajudando, ele está fazendo com que nós passamos por esse tempo difícil. Não foi fácil para Simeão ser uma pessoa piedosa, porque, que nem a gente já comentou aqui, naquele Império Romano, havia perseguição, ele trabalhava, ele fazia os deveres dele que ele tinha como um ser humano. E nós também temos os nossos deveres, nós temos que trabalhar, nós estamos passando por alguns momentos meio complicados, mas nós nunca temos que deixar Deus em segunda mão. É verdade. Sempre temos que estar procurando mais a Deus, fugindo do pecado, jejuando, lendo a palavra. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Aí tem uma questão muito linda, Albuquerque, que ele vivia tanto assim com o Espírito Santo que ele sabia até onde ia a promessa sobre a vida dele. Então ele sabia que ele veria o Salvador. Mas Deus não falou com ele, você vai ver os sinais, vai ver ele crescendo, vai ver o que ele vai fazer. Não falou, o Espírito Santo não revelou o dia, o local, nem a hora. Você vai ver, mas você não sabe quando. E ele firmou ali nessa verdade, né? E aí então, olha, quando ele vai ao templo direcionado pelo Espírito, ele pega a criança, ele agradece, ele já sabe que se cumpriu. Ele fala, olha, ele agradeceu com tanto, e não foi triste não. Foi muito alegre. Se acabou aqui minha promessa, agora o que vai ser de mim? Não, ele com muita alegria, Senhor, pode despedir o teu servo, os meus olhos já viram a tua salvação, meu Deus. É fé alinhada, nutrida, amados. Meu Deus, aleluia. Coisa mais linda, né? Muito lindo. Então, o que o Senhor determinou a meu respeito se consumou agora. Eu não tenho mais nenhuma missão nessa terra. Pode me levar, Senhor. Posso ir para casa, né? E foi alegre, né? Foi alegre. Bendito seja Deus. Amém. E aí, então, concluindo aí, Albuquerque, um homem justo, piedoso e que sabia esperar. Olha para mim o que eu vou perguntar a você. Você é uma pessoa que consegue esperar? Pergunto isso, Albuquerque, porque nesse tempo o sistema, tudo cooperou para que nos tornássemos pessoas aceleradas demais, né? Até o ouvir, tem gente que não consegue mais. Eu vejo as pessoas no áudio, acelerando direto o áudio, porque já não consegue mais ouvir uma pessoa conversar, falar, né? Ou apressa demais de tantas coisas que vêm, né, para as nossas vidas. Então, Simeão foi um exemplo a todos e todas nós, né? Ele esperou dentro de um homem justo, né, no estilo de vida de um homem justo. Ele esperou dentro do homem piedoso que era, como Albuquerque colocou aqui, sempre Deus em primeiro lugar, buscando, jejuando, orando, no templo, ele sempre ali caminhando com Deus em primeiro lugar na sua vida, né? Se moveu por fé sempre, né? Saber esperar, amados, olha para mim o que eu vou dizer para você, é um dom de Deus. Esperar com paciência, esperar com perseverança, vem do Senhor, busque isso em Deus. Esperar o cumprimento da promessa ao nosso respeito confiantemente. A promessa sobre a sua vida? Espere confiantemente, porque o Senhor Deus, o mesmo que prometeu, o mesmo que cumpre para a glória do seu nome, né? Ele vela por cumprir a sua palavra. Então, todos os dias, sendo movido pelo Espírito Santo, em posição de atos de justiça, sempre tementes a Deus, instruídos e instruídas na palavra do Senhor, isso com jejum, oração, e assim segue a pessoa que é justa e piedosa, fazendo cada dia ser um dia de esperança no nosso Salvador. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos. Obrigado, meu Deus, meu Pai, por esse momento tão precioso que o Senhor dá, que o Senhor concede em nossas vidas. Estamos aqui, meu Pai, reunidos para falar mais um pouco da Tua Palavra. Sabemos, meu Pai, que é tão pouco o tempo que a gente dá para o Senhor. É verdade. Mas coloque no nosso coração esse tempo, essa ânsia que o nosso irmão Simeão teve no coração, de sempre procurar o Senhor, de nunca desanimar.
Mesmo sabendo que a promessa dele iria se cumprir, ele não desanimou. Mesmo não sabendo o dia, Graças a Deus. ele sempre estava procurando mais o Senhor. Sim, meu Deus. Espírito Santo, nos ajude, assim como o Senhor ajudou o Simeão a ser pessoas justas, a ser Meu pessoas Deus, piedosas foi o Senhor e a quem saber ajudou. a esperar no Senhor. Nos Porque no ajude, Senhor, Senhor. como diz a palavra do Senhor, Ele nunca deixará nós É passar verdade. por problemas difíceis, por problemas na nossa meu vida. Deus. Sempre há um caminho de esperança no Senhor. Graças a Deus. Assim nós te pedimos e bendizemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.